pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula especial aqui na Faculdade da Análise do Comportamento. E hoje eu vou te mostrar 5 fatos, é isso mesmo, 5 fatos que apontam que você ainda é um mentalista. Mas como assim, Igor? Se o Skinner diz que nós devemos evitar o mentalismo como analista do comportamento, e você está dizendo para mim que eu sou um mentalista? É isso mesmo, eu vou apontar para você 5 fatos ou 5 verdades que dizem que você continua usando o mentalismo. Muita gente, quando começa a estudar análise do comportamento, se depara com aquele termo falado como mentalismo. É uma palavrinha, uma pedra no sapato que incomoda tanto analistas do comportamento como pessoas de outras áreas. Você já deve ter escutado ou já deve ter lido em algum material bibliográfico ou até mesmo aqui nas aulas da FAC a palavra mentalismo. Mentalismo é uma pedra no sapato do analista do comportamento, mentalismo é uma pedra no sapato das pessoas que estão à nossa volta e que convivem conosco. E é por isso que eu resolvi trazer para a nossa aula especial de hoje 5 fatos que ainda apontam que nós somos mentalistas. Mas de onde surgiu a ideia de fazer uma aula que aponta que nós somos mentalistas? Observando o comportamento das pessoas no dia a dia, observando o meu próprio comportamento. Isso aponta que o mentalismo ainda é aquele carrapatinho difícil de tirar. Mas calma, há formas da gente compreender e entender por quê, mesmo sendo analista do comportamento, dominando conceitos estritamente técnicos, compreendendo aquilo que o Skinner aponta, tendo o autocontrole para não usar palavras mentalistas, nós acabamos caindo na cilada mentalista. Então é por isso que eu vou dizer para você 5 fatos que apontam que você ainda é um mentalista. Mas para quem chegou na faculdade da análise do comportamento agora, e está aí voando, sem entender um pouquinho aquilo que eu estou chamando de mentalismo, é importante a gente situar, é importante a gente conceituar o que é mentalismo. Lembrando que dentro da plataforma você vai encontrar diversas aulas falando sobre mentalismo e sobre posicionamentos antimentalistas, como a ideia do inconsciente na análise do comportamento, as neurociências dentro da análise do comportamento, uma aula específica falando sobre neurofisiologia, uma distinção clara entre público, privado, natural, fictício. Então, essa é uma aula complemento, mas é uma aula para fazer você pensar, refletir, se você também, um analista do comportamento raiz, né, um behaviorista radical, não deve estar usando palavras mentalistas. Então, vamos tentar definir. O que é o mentalismo? Pessoas das perspectivas psicodinâmicas, né? Amigos que eu tenho quando eu falo, você é um mentalista, você está utilizando palavras mentalistas, olha, isso é conceito mentalistas. Mas que raio tem isso que você está chamando de mentalismo? O mentalismo é muito comum, principalmente nos meus alunos que estão dando os primeiros passos na análise do comportamento e aqueles que acabaram de ingressar dentro da psicologia. Acreditem, eu já fui mentalista, provavelmente você que está aí do outro lado da tela, me assistindo nesse exato momento, também já foi mentalista, ou quiçá, se não é mentalista. Então, vamos tentar compreender o que o Skinner aponta como mentalismo. O termo mentalismo é um termo que circunda todas as obras praticamente do Skinner. Desde a obra de 1931 até um livro tão complexo, por exemplo, como Verbal Behavior, o Skinner tece duras críticas a isso que ele chama de mentalismo. E por criticar esse modelo que ele está chamando de mentalismo, ele acaba, então, se opondo a praticamente todas as vertentes da psicologia, que, por sinal, são mentalistas, né? Então, por causa desse movimento antimentalista, as pessoas confundem a palavra radical como se fosse uma revolta ou algo contrário,
né, algo extremista com o conceito mentalista. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente já sabe que radical está relacionado à raiz. Então, quando você faz uma análise funcional do comportamento da pessoa, ou melhor, do organismo, você então está indo à raiz do problema. Já o mentalismo foi um termo que o Skinner cunhou para indicar o tipo de explicação usado na psicologia ou em qualquer outra área. Então, quando o Skinner fala qualquer outra área, ele pode estar falando da teologia, ele pode estar falando da astronomia, qualquer outra área que use eventos não naturais. O que são eventos não naturais, Igor? São eventos ou fenômenos que não são localizados no tempo e no espaço, ok? Como, por exemplo, a ideia da mente. A mente é um fenômeno não natural, é um fenômeno que não é localizado nem no tempo e nem no espaço. E, ao mesmo tempo, quando nós usamos condições internas para explicar aquilo que a gente faz. Certamente você já deve ter achado, em algum momento da sua vida, que você tomou um copo de água porque você pensou em tomar um copo de água. Que você resolveu os problemas da sua vida porque você pensou, raciocinou antes de emitir aquele comportamento ou aquela ação. Sinto muito lhe dizer, mas isso é mentalismo. Quando você coloca causas internas para explicar aquilo que você faz, por exemplo, você está sendo mentalista. Está vendo como o mentalismo está muito mais próximo da gente e no dia a dia do que a gente acredita? Então, é por isso que é muito difícil se desvencilhar de conceitos mentalistas. O Skinner diz assim, olha, dificilmente filhos de bons cristãos tendem a ser bons cristãos. Todos nós nascemos numa cultura mentalista. Todos nós conversamos com as pessoas e narramos os eventos que acontecem na nossa vida através de uma linguagem mentalista. A nossa cultura, o mundo que a gente vive é um mundo mentalista. Então, provavelmente, você mamou no peito de alguém quando você era recém-nascido, já inserido nessa cultura mentalista. Quem nunca acreditou na ideia e na existência de uma alma, de um espírito, de uma mente, de uma força sobrenatural que, de certa forma, controla os nossos comportamentos, controla aquilo que a gente faz? Quem nunca utilizou erroneamente a palavra subconsciente, né? Isso é muito comum nos programas de talk show, né? Nos programas de auditório, em que as pessoas falam muito a palavra subconsciente, que nunca acreditou na existência do inconsciente. Então, desde os filósofos gregos, né, que fazem uma separação entre alma e corpo, entre espírito e corpo, o mentalismo está presente. Então, todas as pessoas à nossa volta, inclusive a gente, cresceu numa cultura mentalista, ou seja, numa cultura que acredita que fenômenos não naturais, ou seja, não localizados no tempo e espaço, podem, então, causar aquilo que nós fazemos. Ao mesmo tempo, acreditamos, ou acreditávamos, que eventos internos são responsáveis pelos nossos padrões de comportamento. Então, por causa dessa cultura mentalista, da forma como a gente se inseriu dentro dessa cultura e a gente aprendeu a falar assim, aprendemos a pensar assim e acreditar no mundo dessa forma, quando a gente se depara com a análise do comportamento, quando nós nos deparamos com o behaviorismo, tanto aqui na FAC, quanto nos cursos de formação em análise do comportamento, quanto nos cursos de graduação em psicologia, nós temos uma dificuldade enorme em assimilar a ideia de que nós não somos mentalistas. Ou seja, como o meu sentimento não é responsável por aquilo que eu faço, se antes de agredir alguém eu estou sentindo raiva, se antes de fazer qualquer coisa eu penso. Então isso é um choque muito grande, principalmente nos meus alunos,
que quando chegam na graduação se deparam com uma análise do comportamento antimentalista e anti-internalista, internalista no sentido de que eventos internos causam aquilo que a gente faz, há então uma dificuldade enorme de, então, acreditar no sistema behaviorista. É por isso, por causa dessa confusão, eu já expliquei em aulas anteriores aqui, que as pessoas acreditam que o behaviorismo acredita somente na existência de eventos públicos, né? O que não é uma verdade. Nós estudamos pensamentos, sentimentos, comportamentos de relembrar, mas não acreditamos que isso é a causa das nossas ações, porque a maioria desses eventos que acontecem dentro de nós, eles são chamados, então, de eventos privados, são comportamentos privados, cujas causas precisam e devem ser encontrados em outros lugares. Então, por causa dessa cultura mentalista em que nós somos sujeitos, em que nós aprendemos, em que nós estamos inseridos, quando a gente se depara com Skinner atacando uma posição mentalista, nós temos dificuldades. E o problema não para só por aí. É um problema em que, apesar de conhecermos muito bem o que seja o mentalismo, as causas que as pessoas fazem que dizem que são mentalistas, nós continuamos usando palavras mentalistas. Nós continuamos conversando com os nossos clientes de uma forma mentalista. Conversamos com as pessoas à nossa volta de uma forma mentalista. Esses dias mesmo, a diarista que limpa aqui meu apartamento disse assim, Igor, porque a mente da gente é uma coisa, né, fenomenal. Eu não ia contrariá-la, né? Eu disse isso, a nossa mente é uma coisa fenomenal e, ao mesmo tempo, perigosa. Da mesma forma, quando eu estou num restaurante, eu disse, nossa, eu preciso comer porque eu estou com fome. Olha aí a linguagem presente na minha vida e presente no meu dia a dia. Então, será que mesmo o analista ferrenho, mais raiz, conseguiria se livrar do mentalismo? Será que se Skinner tivesse vivo aqui ainda hoje, no dia a dia, no trato com as pessoas, ele conseguiria se livrar de uma linguagem mentalista? Eu acredito que, embora seja o maior cientista da análise do comportamento, provavelmente não, porque o mentalismo está presente nas nossas vidas. E aí isso é um exercício de autocontrole. Não usar termos mentalistas, evitar colocar causas internas como responsáveis pelo nosso comportamento, é um exercício de autocontrole. E é uma dificuldade enorme para quem está dando os primeiros passos, para quem está caminhando na análise do comportamento. Eu tinha muito medo, né, nos meus estágios com o professor João Carlos Muniz Martinelli, com o professor Marco Antônio Amaral Scheck, de usar palavras mentalistas. Eu tinha muito medo de, nas sessões com o meu paciente, atendendo os meus pacientes, conversando com os meus alunos, dando uma entrevista na televisão ou no jornal, de usar conceitos mentalistas. E aí, para evitar esses conceitos mentalistas, nós acabamos recorrendo, muitas vezes, à tecnicidade da análise do comportamento. E aí nós cometemos o maior equívoco do mundo, que é conversar com as pessoas numa linguagem que elas não entendem. Então, já imagina você dando uma entrevista e falando, porque os nossos eventos privados são causados por variáveis ambientais. Por isso, nós somos interacionistas. Pense, as pessoas não vão entender nada. Então, não tem problema nenhum, ao meu ver, conversar com o nosso cliente, conversar com as pessoas do dia a dia, de uma forma mentalista, usar esses termos privados como se fosse uma metáfora. Mas pense, o seu raciocínio como analista do comportamento, mesmo que você converse com as pessoas de forma mentalista, deve ser um raciocínio analítico comportamental. Então, quando o paciente está falando que a mente dele está cansada, quando ele está falando que ele pensou muito antes de dar aquela resposta para o cliente, ou que ele pensou muito antes de tomar aquela decisão, você precisa colocar os pingos nos is. Você precisa saber daquilo que se trata, embora você esteja conversando com o seu cliente numa linguagem extremamente mentalista. Então, evitar o uso de termos mentalistas, né, no nosso dia a dia, é um exercício de autocontrole. E não é um exercício que vai surgir da noite para o dia. É necessário muita prática, né? É necessário ficar sob o controle daquilo que se fala, ficar sob o controle das respostas que você dá ao ambiente e muito mais. Ler muita coisa
sobre análise do comportamento. Quais são os 5 fatos que apontam que você é um mentalista? Se você está curioso e quer aprimorar ainda mais, eu te convido a fazer a leitura do capítulo de número 3 do livro Ciência e Comportamento Humano do Skinner, em que ele diz assim, olha, por que os organismos se comportam? Ou seja, ele quer fazer uma análise das causas pelo qual o comportamento ocorre. Só que antes dele fazer e apontar as causas pelo qual nós nos comportamos, ele aponta os modelos tradicionais pelo qual as pessoas julgam aquilo que nós fazemos. Então, foi com base nesse livro da análise do comportamento, chamado Ciência e Comportamento Humano, que é um livro maravilhoso do Skinner, que eu, então, descrevi 5 fatos que apontam que você, behaviorista raiz, ou aprendiz, aspirante analista do comportamento, ou estudante de psicologia, é mentalista. O primeiro fato, se você acredita em horóscopo ou signo. Isso mesmo. Você é aquela pessoa que acorda todos os dias, vai na folhinha do jornal e diz, Capricórnio, hoje você vai ter um dia extremamente realizado, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Ou você diz, eu sou canceriano, eu sou virginiano. Pessoas de câncer são pessoas basicamente influenciadas, não influenciadoras sentimentalmente, são pessoas que fazem drama. Se você faz isso, se você se comporta dessa forma, eu sinto muito de dizer, você é um mentalista. O Skinner aponta que não há evidências que nascer em determinada época do ano, né, a questão da rotação da Terra, o posicionamento do Sol, não está ligado aos nossos padrões de comportamento. Porque vamos imaginar uma pessoa que nasceu em Capricórnio, encontra numa revista de que essa semana ela vai receber boas notícias e ela vai encontrar o amor da sua vida. Será que todas as pessoas que nasceram, que têm o signo de Capricórnio, vão encontrar o amor da sua vida ou vão ser bem-sucedidas naquela semana? Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai perceber que isso não vai acontecer, que isso é uma inverdade. Então, a primeira mentira, ou o primeiro fato que diz que você é um mentalista, se você acredita em horóscopo, se você acredita em signo, e fica lá curtindo, postando diariamente isso nas suas redes sociais. O segundo fato, você afirma que a estrutura do seu corpo afeta o seu comportamento. Olha bem para a figura que está aí na sua tela. Repare que tem uma mão, né? Por que eu coloquei essa mão? Quem nunca brincou ou nunca viu as pessoas ou quis que alguém fizesse a leitura das linhas das suas mãos? Muita gente acredita que a estrutura corporal determina os nossos padrões de comportamento. Quem nunca ouviu a frase que diz que pessoas mais gordinhas são pessoas mais extrovertidas, são pessoas mais felizes? Ou a famosa frase, né, do Machado de Assis, em que ele fala sobre Capitu, os olhos oblíquos e dissimulados, né? Como se aquele olhar oblíquo, aquela estrutura corporal, determinasse o padrão de comportamento. Então, se você acha que a estrutura do seu corpo determina a forma como você se comporta, ou que as linhas das palmas das suas mãos sinalizam padrões da sua personalidade ou de comportamento, eu sinto muito afirmar que você também é um mentalista. E essa ideia de acreditar que a estrutura, né, determina os nossos padrões de comportamento está preso à nossa cultura. Quem nunca acreditou que o tamanho da massa cerebral influencia no comportamento de inteligência de alguém? Quem nunca ouviu aquela máxima dizendo que o cérebro de Einstein pesava mais ou menos 1,5 kg e pela massa cefálica, né, ser muito pesada, Einstein era uma pessoa extremamente inteligente. E Skinner é totalmente crítico a isso. Ele disse, olha, não há evidências que comprovam que estrutura corporal afetam os nossos padrões de comportamento. O que afetam é que o ambiente vai operando e fazendo com que determinadas características comportamentais surjam. Então, para o Skinner, a estrutura não é determinante daquilo que nós fazemos, mas as causas precisam ser encontradas no ambiente. A nossa terceira falha é responsabilizar o cérebro por aquilo que a gente faz. Olha aí o boom que está tendo nas neurociências dentro da psicologia. Quem nunca ouviu aquela frase que diz assim, olha, fulano se comporta dessa forma, agitada,
porque ele tem TDAH. Olha, a criança é autista por causa da ausência dos circuitos neurais que ocorrem no cérebro dela. Quem nunca culpabilizou o cérebro por alguma coisa que nós fazemos? Ah, eu preciso tomar determinado tipo de vitamina para ativar o meu cérebro para eu ficar muito inteligente. A minha mãe me dava uma série de vitaminas quando eu era criança, alegando que essas vitaminas me fariam ficar mais inteligente. Ou seja, fariam o meu cérebro funcionar de uma forma melhor, a ponto de eu responder melhor na escola. Dentro de uma perspectiva analítico-comportamental, skinneriana, isso é uma falácia. Colocar a culpa do cérebro, uma condição interna, como responsável por aquilo que nós fazemos, também é mentalismo. Então, você, mocinho e mocinha, se responsabilizam o seu cérebro por aquilo que vocês fazem, vocês estão sendo mentalistas. É aquilo que o Skinner diz, olha, o comportamento do cérebro é parte daquilo que o organismo faz. E como parte daquilo que o organismo faz, o comportamento do cérebro também deve ser estudado a partir da interação dele com o ambiente. E o próprio Skinner vai dizer, olha, cabe aos neurologistas, aos fisiologistas estudar o comportamento cerebral, a interação dele com o ambiente. Não cabe a nós, analistas do comportamento. Então, se você está pensando em fazer aquela especialização em neurociência ou neuropsicologia, se eu fosse você, eu pensava duas vezes, porque você não vai olhar diretamente para o cérebro. Você não vai intervir no cérebro, você vai intervir no comportamento humano. E é uma crítica bem legal que o Skinner traz lá no Ciência e Comportamento, falando, olha, a gente comete equívocos, né? Colocando a responsabilidade no cérebro ou em causas neurofisiológicas. O quarto fato, que faz com que você seja talvez um mentalista, é se você acredita nos poderes da mente. Quando eu pergunto para os meus alunos que estão começando a graduação, o que vocês vieram estudar aqui, praticamente 90% deles me respondem, eu vim estudar a mente. Mas, afinal de contas, o que é mente? Onde a mente está localizada? Alguns dizem que a mente está localizada na cabeça. Mas se você pegar o cérebro, como foi no tópico 3, e observar suas estruturas anatômicas, você não vai encontrar um espaço situado lá chamado mente. E aí as pessoas acham que nós temos uma entidade mental, porque nós pensamos, porque nós sentimos, porque nós recordamos, porque nós raciocinamos. Mas pensar, sentir, recordar, raciocinar, lembrar, não é a prova da existência de uma mente. Isso tudo são comportamentos de origem privadas e que a gente aprende a partir do momento em que a gente interage com o mundo. Então, se você acredita na força da mente, que a sua mente está cansada, ou acredita na existência do inconsciente, que é um fenômeno não natural, que não pode ser localizado no tempo ou no espaço, eu sinto muito dizer, mas você ainda é um mentalista. E a nossa quinta causa é explicar o comportamento usando outro comportamento como causa. Aquela frase do Skinner, né? Comportamento não gera comportamento. O Skinner até chama isso de causas conceituais. Significa dizer que uma pessoa fuma porque uma pessoa é viciada. Mas por que uma pessoa é viciada? Ah, é porque ela fuma. Então, isso torna o processo um processo redundante. Eu estou usando um comportamento, como, por exemplo, fumar, para explicar um outro comportamento, um comportamento viciado. Eu estou usando o comportamento viciado para explicar um outro comportamento, como fumar. É a mesma coisa dizer que eu fiz alguma coisa porque eu pensei. Pensar é um comportamento. Agir, falar, também é outro comportamento. Pensar não é a causa daquilo que a gente faz. Então, se você usa um comportamento como causa para outro, eu sinto muito dizer que você também está sendo um mentalista. Mas, afinal de contas, Igor, onde eu devo colocar a culpa? Eu preciso abandonar esses 5 fatores. O Skinner vai ser enfático. A causa daquilo que nós fazemos pode e deve ser encontrada nas nossas relações ambientais. É um exercício muito grande a gente se desvencilhar desses 5 fatores e aprender a olhar para aquilo que está à nossa volta. Aprender a olhar para a nossa história genética, aprender a olhar para a nossa história de interação pessoal, que a gente chama de ontogênese, e, ao mesmo tempo, compreender a nossa cultura.
porque só olhando para esses 3 níveis de seleção que nós vamos conseguir, então, compreender por que nós fazemos aquilo que a gente faz. Então, se você gostou da nossa aula, dê o seu like, comente, compartilhe, tire aquele print, poste lá nas suas redes sociais e convide mais gente aqui para a Faculdade de Análise do Comportamento. Porque você já sabe, né? Estudar análise do comportamento nunca foi tão fácil.